Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Como é que a seca chegou às torneiras de Almada? A realidade é simples e difícil. Apesar de todos os esforços, as nossas reservas de água não conseguem responder ao aumento absolutamente excepcional do consumo. Estamos a consumir muito mais água do que aquela que o sistema consegue repor. As palavras são da Presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, num vídeo dirigido à população. Há vários dias que milhares de pessoas vivem com falhas no abastecimento de água. Há relatos de moradores que acordam sem saber se vão conseguir tomar banho, cozinhar ou simplesmente lavar a louça. Há famílias a encher garrafões, baldes e recipientes sempre que a água volta às torneiras, numa corrida contra o tempo para garantir o essencial para o dia seguinte. O impacto também já chegou aos negócios. Restaurantes e cafés dizem não ter condições para funcionar normalmente. E a revolta levou centenas de pessoas para a rua a pedir a demissão da Presidente da Câmara. Perante a gravidade da situação, a autarquia decretou o estado de alerta. Há restrições ao consumo, cortes noturnos em várias localidades e um apelo para reduzir ao mínimo o uso de água. Neste momento, os reservatórios estão com cerca de 10% da sua capacidade, quando deveriam estar próximos dos 60%, para garantir o funcionamento seguro da rede. Mas, afinal, como é que um dos maiores concelhos do país chegou a este ponto? Estamos perante um aumento excepcional do consumo, como defende a autarquia, ou perante anos de falta de investimento, como acusa o PSD? O que está a acontecer em Almada deve-se, sabe-se agora, a uma total falta de investimento nos últimos anos na rede de abastecimento e de captação de água naquele concelho e que tem, evidentemente, um rosto e uma culpada. Neste episódio do P24 tentamos perceber o que está na origem desta crise, que riscos existem para o futuro e o que este caso revela sobre a gestão da água em Portugal. O nosso convidado é Joaquim Poças Martins, professor universitário e especialista em recursos hídricos e sistemas de abastecimento de água. Seja bem-vindo ao P24, o seu dia começa aqui. Professor Joaquim Poças Martins, obrigada por ter aceitado o convite para estar no P24. Para já, gostava que me explicasse exatamente o que é que está a acontecer em Almada, porque temos visto imagens de milhares de pessoas sem água, reservatórios que chegaram aos 10% de capacidade, uma situação de alerta decretada pela Câmara. Gostava de saber, do ponto de vista técnico, como é que um sistema de abastecimento de um grande concelho como é Almada chega a este ponto? Bom, primeiro eu quero começar por dizer que não conheço em pormenor o sistema de Almada, portanto não tenho condições para ser muito específico na matéria. O que acontece é que isto lembra-me uma situação de há 30 anos. Eu, na altura, era Secretário de Estado de Ambiente e tínhamos esta situação em todo o país. Situação em que as secas chegavam às torneiras. O que é que foi feito à data? Criaram-se empresas de abastecimento em alta que obviaram essa situação e a partir dos anos 2000 isso deixou de acontecer, exceto em alguns locais. Na maior parte dos locais, dos municípios, grandes municípios, ligaram-se entre si, fizeram sistemas escolhendo origens em que a água é abundante e segura, garantir que as secas nunca mais chegam às torneiras. Infelizmente isso acontece em todo o país. Tivemos um local em que ainda não está o problema resolvido, mas está em vias de estar, que é o Algarve. Nos últimos anos, esta situação não tem sido muito aguda na Península de Setúbal, porque essa zona aí recebe água de um aquífero, águas subterrâneas. Na maior parte do país não é o que acontece, na maior parte do país recorre-se a águas de superfície. Aí são águas subterrâneas que são partilhadas com muitos outros utilizadores, designadamente utilizações agrícolas e industriais. A maior parte delas não estão monitorizadas, não estão sequer licenciadas. Portanto, neste momento temos uma situação de escassez para abastecimento público que tem que ser, de facto, resolvida e é possível resolver isto com soluções estruturais, portanto, requer algum tempo. Qual é que é a causa desta falta de água? A autarquia aponta um aumento excepcional do consumo. Já o Governo acusa a autarquia de falta de investimento, de perdas elevadas na rede. Estas explicações são incompatíveis? São as duas ao mesmo tempo? Qual é que é a razão de tudo isto? Olha, o povo, para isso, a resposta que tem é: casa em que não há pão, todo raio, ninguém tem razão.
O que é que podemos dizer? Em 2026, em Portugal, um país do primeiro mundo, não faz sentido haver falta de água em casa das pessoas. Temos que planear, temos que depois gerir bem os sistemas. Concretamente, portanto, a Almada tem perdas altas, 30 e tal %, que é muito. Por outro lado, não tem um sistema suficientemente robusto que garanta estas situações. Há uma partilha, quando há uma dependência das águas subterrâneas, está-se a usar um poço, mas esse poço serve muitos utilizadores. Serve os utilizadores domésticos, os municípios, mas serve também os utilizadores agrícolas. Portanto, eu recomendaria, em geral, para situações destas, que haja captações próprias e diferentes daquelas onde se abastece também o setor agrícola, porque o setor agrícola em Portugal gasta de facto muita água, as plantas gastam muita água para crescer, 10 vezes mais do que as utilizações domésticas. Não há condições para a agricultura suportar custos elevados na água, enquanto que o abastecimento público já consegue. Portanto, nós pagamos, as pessoas às vezes não têm essa noção, nós pagamos por cada 1000 litros de água cerca de 3 euros, entre 2 euros, 3 euros, 4 euros. Isso é compatível, por exemplo, com, se falhar tudo o resto, é compatível, por exemplo, com a desalinização. Em alguns sítios do país, e no Algarve já se teve que fazer isso, vai estar a ser feita uma desalinizadora porque não se conseguiu, de facto, moderar, disciplinar, essencialmente os consumos agrícolas. Portanto, não sendo possível isso, o ideal será ter uma captação diferenciada, se for possível uma ligação a um dos sistemas das águas de Portugal, nem que seja a uns quilómetros, até dezenas de quilómetros, é perfeitamente possível fazer isso, porque esse aí tem uma dimensão grande. Em última análise, para uma grande cidade não pode depender apenas de uma captação, porque pode haver algum risco e convém ter mais que uma origem. Uma dessas origens pode ser, por exemplo, uma desalinizadora. Portanto, nós olhamos para o mar, aquilo está cheio de água, só que é água salgada. Mas é muito caro, não é, fazer esse processo? Portanto, há países como, por exemplo, Israel, que tinha falta de água, deixou de ter quando começou a desalinizar. Portanto, em Israel hoje não há falta de água. Países como a África do Sul, como a Austrália, Singapura, ou por falta de água ou por competição entre utilizações da água, optaram por garantir uma certa quantidade de água de onde ela nunca falta. E onde é que ela nunca falta? Nunca falta no mar, ela nunca falta nos estuários, e algo que também não é, pode parecer estranho, mas é perfeitamente possível. Isso acontece, por exemplo, na Namíbia, acontece em Singapura. Nós conseguimos tratar as águas residuais das nossas casas, das nossas cidades, ao ponto de beber de novo. Tecnicamente isso é perfeitamente possível, tem algumas limitações culturais, portanto há desconfiança, etc., mas é possível e gasta-se menos dinheiro até a tratar uma água residual do que até uma água do mar. Então, na sua perspectiva, é necessário e urgente fazer esse género de investimento para conseguirmos ter mais água nestas alturas de seca elevada? Eu diria que com estas alterações climáticas, embora as alterações climáticas também sejam muitas vezes usadas quando a gestão, se calhar, não é que deveria ser. Portanto, as alterações climáticas têm as costas largas, são a desculpa agora para muita coisa. Mas a verdade é que em 2026 não faz sentido as secas chegarem às torneiras. Há 30 anos já se fez o que se tinha que fazer, agora nesta zona tem que se revisitar a situação e com certeza dentro de 1, 2, 3 anos encontrar-se-á uma solução adequada que não difere com certeza daquelas que referi. Mas neste momento tem que haver de facto soluções de curto prazo, bom senso, de racionamento, de disciplina de consumos. Parecem adequadas as medidas que tomou a Câmara de Almada? Restrições ao consumo, cortes noturnos? São iguais em todos os lados. Portanto, ou seja, em todas as situações nós temos medidas do lado da procura e da oferta. Portanto, cada um de nós gasta cerca de 100, 150 litros de água por dia, mas conseguimos ter uma vida quase normal com 3 vezes menos. Mas para isso temos que informar as pessoas para, pronto, em vez de tomar um duche todos os dias, toma dia sim, dia não. Em vez de estar 5 minutos debaixo do duche, fica só 30 segundos. Portanto, com algumas medidas simples como esta, a proibir a rega, a lavagem de carros, fazendo esse tipo de coisas, consegue-se ultrapassar as crises e penso que será perfeitamente possível fazer isso, mas
Não se pode fazer isso todos os anos. Quando essas situações ocorrem de forma recorrente, tem que se encontrar uma solução estrutural e, felizmente, nós estamos em situações em que isso é possível. Há países muito mais ricos que nós com 10 vezes menos água disponível que nós não nos falta água. Portanto, é uma questão só de gerirmos melhor, porque há uma regra simples nisto, que é a abundância usufrui-se, a escassez gere-se. E o que acontece em alguns sítios do país, em particular, se calhar aí, há uma ilusão de abundância quando há uma realidade de escassez. Ou seja, quando há uma realidade de escassez, o que é que temos que fazer? Temos que licenciar as captações todas, ninguém pode tirar água do subsolo sem ter uma licença, temos que monitorizar essas captações, temos que pôr, se calhar, uma telemetria em cada um desses furos para haver a mínimo sinal de salinização parar, porque o que acontece quando nós temos captações subterrâneas, há um perigo enorme, que é, se nós tirarmos mais água do que é possível, o nível chamado freático vai descendo. O que é que acontece aí? Aqueles os poços primeiros a 10 metros começam a ficar secos, depois os furos começam também a não ter água, mas depois, a partir de certo nível, acontece uma coisa perigosíssima, que é a salinização. Portanto, se o nível freático aí perto baixar muito relativamente ao nível do mar, o que é que acontece? A água do mar vai entrar nesses aquíferos e vai ficar lá durante anos ou décadas. E então, os furos, em vez de darem água doce, dão água salgada, e os terrenos ficando salinizados não vão servir para a agricultura durante muito tempo e as pessoas, obviamente, não podem receber água salgada. Portanto, aí tem que haver, mais vale não ter água nenhuma do que, então aí nem que seja com caminhões, a levar água às pessoas, do que deixar salinizar os furos, que isso então seria catastrófico. Quando falamos de 30% de perdas, isto é um valor acima da média, é normal? Como é que compara com outros concelhos do país? É um valor alto. Portugal tem um nível de perdas muito diferenciado. Nós temos das melhores empresas do mundo. Perdas de água da ordem de 10% até 15% é um valor considerado razoável ou bom a nível internacional e nacional. Nessa zona estamos com perdas acima de 30%. Portanto, já são bastante acima do que seria desejável. Há, em Portugal, infelizmente, situações ainda mais graves. Certo. Só para terminar, que lições é que devem ficar desta crise para o resto do país? O que é que devemos aprender com esta falta de água? Essencialmente, no fundo, temos de ter solidariedade e com as pessoas que estão a decidir sobre esta matéria, que são certamente técnicos excelentes, câmaras, portanto, querem o melhor das suas populações, mas aparentemente estamos numa situação como estávamos há 30 anos em quase todo o país, em que não tínhamos capacidade de resposta adequada, as origens não eram suficientes. Portanto, ultrapassado que seja esta fase, e infelizmente ainda temos aí o verão para vir, na altura em que também a agricultura gasta mais água, porque vamos ter aí situações de desespero também dos agricultores, que não querem ver mortas as culturas, em particular se forem árvores que podem demorar um ano ou décadas às vezes a crescer. Portanto, vai haver uma situação de desespero, portanto não vai ser fácil haver moderação de consumos agrícolas. Esses consumos são 10 vezes maiores que os consumos domésticos. Portanto, mesmo que fosse dada uma ordem no sentido de suspender os consumos agrícolas, eventualmente indenizar, não será fácil de fazer cumprir. Portanto, a minha recomendação, tendo em conta esta realidade de alguma falta de capacidade de gestão, a minha recomendação seria no sentido de diferenciar as origens, portanto ter garantida pelo menos 2 origens diferentes para abastecimento público. Vai requerer investimentos, portanto procurar se calhar ir buscar sistemas a alguns quilómetros de distância, é talvez a situação mais razoável. Não sei se, portanto, se construindo novos furos resolve o problema, portanto se não houver problemas de salinização, fazer mais um ou outro furo resolve o problema, mas desde que não haja aquela situação de salinização. Em último caso, pode sempre recorrer-se a uma dessalinizadora, mas isso demora sempre 2-3 anos a fazer. Os custos são compatíveis com a utilização para abastecimento público, mas não é uma situação que dê para resolver o problema de julho, agosto, setembro. Professor Poças Martins, muito obrigada pelas explicações e por ter estado no P24. Muito obrigado. Esta sexta-feira, o Y destaca uma entrevista com o Nobel da Literatura húngaro László Krasznaorkai, uma reflexão sobre a literatura, a beleza, a imaginação e o lugar da Europa num mundo em mudança. Para ler na edição impressa e em público.pt. O P24 fica por aqui.
Nós voltamos na segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.